Provavelmente você já passou pelas mesmas coisas que eu durante a residência, né? Que nas reuniões clínicas tudo era fácil, meio óbvio, e quando chegava lá na pilha, muitas vezes a conversa era diferente. Isso acontecia principalmente no bloco das doenças intersticiais pulmonares, mas não era incomum que isso acontecesse também nas lesões hepáticas focais. Hoje a gente vai te mostrar um caso interessante, um caso desafiador. O diagnóstico foi feito é, baseado na histopatologia, depois da biópsia e ressecção da lesão, mas é importante para a gente te mostrar a pilha como ela é. Vamos lá. Embora a gente saiba que a tomografia e a ressonância não são os métodos definitivos para a gente fechar a maioria dos diagnósticos, muitas vezes a gente consegue acertar olhando só para a imagem. Isso dá uma acurácia bem elevada quando a gente interpreta as imagens dentro do contexto e encontra os principais padrões das patologias. Entretanto, uma parcela dessas patologias tem apresentação incomum e até mesmo rara dentro de uma mesma patologia. Quando a gente fala, por exemplo, dos tumores neuroendócrinos do pâncreas, o aspecto é o quê? Uma lesão sólida na cauda hipervascular. Mas ela pode ser cística raramente e aí apresentar só um padrão de realce periférico. Ou seja, uma doença tem uma apresentação mais frequente e também outras. Hoje a gente vai te mostrar uma apresentação diferente que causou um desafio, mas que pode aumentar o seu repertório na hora de interpretar as lesões. Paciente do sexo feminino de 68 anos, desconforto epigástrico, fez um ultrassom viu uma lesão hepática. O paciente passou pela avaliação laboratorial, marcadores tumorais normais. Interessante esse ponto. Imagens. Ressonância magnética. Qual é a sequência que a gente está analisando? A gente está analisando uma sequência T2. Você consegue ver isso, que o líquor está bastante hiperintenso. Então, sempre que você pegar uma ressonância para interpretar, a primeira dica é o que eu estou olhando, né? Então, estou olhando aqui uma sequência T2, como a gordura do subcutâneo está toda preta, estou olhando para uma sequência T2 com saturação da gordura. E, naturalmente, no abdômen superior, o que a gente está vendo é o lobo direito hepático e aqui na projeção do lobo esquerdo, uma extensa lesão. Caracteriza essa lesão? É uma lesão sólida, é uma lesão heterogênea, então eu tenho áreas de hipersinal T2, aqui eu já tenho quase que um isossinal quando eu comparo com o fígado, parece que eu tenho um nódulo dentro da massa. Quando eu olho nessa outra imagem, eu já vejo que tem uma alteração com um aspecto mais hiperintenso, sugerindo um conteúdo líquido no interior dessa lesão. Será que essa lesão sangrou? Será que é uma via biliar dilatada no interior da lesão? Aonde que está a lesão? A lesão está com o epicentro no lobo esquerdo. Então ela comete aqui segmento 2, que é o segmento mais alto, segmento 3 é o segmento mais baixo, da parte lateral do lobo esquerdo, e já se insinua aqui. Queria ver mais imagens daqui para ver se a gente pega só o segmento 4 ou se a gente já está pegando o segmento 8 aqui também. Quando a gente olha na sequência coronal T2, ó, eu sei que é T2, que o líquor está branco, o líquido no interior do estômago, o estômago está aqui. Aqui eu estou vendo o lobo esquerdo hepático, o lobo direito hepático está aqui, parte do cólon ascendente, parte do cólon transverso, uma lesão grande, com os limites relativamente bem definidos, mas que já causa uma distorção da arquitetura do lobo esquerdo hepático, insinua o lobo esquerdo aqui, ó, a lesão que infiltra o parênquima hepático, uma lesão que tem um aspecto de lesão com características de malignidade. A gente injeta o contraste aqui, ó, um T1, pós-contraste, a fase arterial do exame. Aqui a gente já vê uma fase portal, né, onde a gente vê o preenchimento das veias intrahepáticas, a gente vê a veia porta já realçando aqui, então a gente vê que a lesão é uma lesão hipervascular, que homogeniza. Se a gente analisar direitinho, a gente vê uma irregularidade discreta da cápsula, ele não chega a definir uma retração capsular aqui, né? Quando a gente olha para o parênquima hepático propriamente dito, a gente não vê um fígado com sinais de cirrose hepática. A lesão ela tende a homogeneizar na fase tardia.
E aí você fica pensando, né? Que lesão é essa? Se eu estivesse pensando numa lesão maligna, a mais comum é um HCC. O HCC eu precisaria ter hepatite B, hepatite C, cirrose. Pela imagem eu não tenho padrão de cirrose, pela clínica eu não tenho cirrose, então é muito improvável que eu esteja analisando um HCC. A segunda neoplasia primária maligna mais comum é o que? Colangiocarcinoma. O que é que eu queria no colangiocarcinoma? Eu queria uma lesão hiperintensa, mas eu queria um realce periférico com tendência à homogeneização. Então, não é. Se eu estivesse procurando um adenoma hepático, o adenoma hepático, basicamente, eu estaria procurando pelo sinal do ATOL ou pelo componente gorduroso, que as imagens não estão aqui, mas não tinha gordura intracelular. HNF, muito heterogênea para ser um HNF. Então, por vezes, uma das formas de se chegar ao diagnóstico é ir tirando os outros diagnósticos. HNF não, hemangioma não, esperava uma lesão mais homogênea, hiperintensa, com um realce típico, então definitivamente não. Um adenoma, eu não tenho gordura, não tenho sinal do ATOL, então é improvável que eu esteja olhando para um adenoma. Um HCC eu não tenho o aspecto clássico, colangiocarcinoma também não tem o aspecto clássico. Então, uma lesão que invariavelmente foi parar na biópsia e posteriormente na ressecção cirúrgica. Essa lesão foi definida como um colangiocarcinoma intrahepático. Então, o objetivo, obviamente, é te ajudar a revisitar alguns conceitos do vídeo de colangiocarcinoma que a gente gravou mais recentemente, mas também aumentar o seu repertório. Então, se você não tem familiaridade com o padrão clássico do colangiocarcinoma, volta lá no outro vídeo. Porque esse vídeo é para te mostrar que o colangiocarcinoma, muitas vezes, ele imita, né? Ele tem um comportamento atípico que pode gerar dificuldade para o seu diagnóstico. Deixa aí embaixo a sua sugestão, deixa aí embaixo a discussão das possibilidades que você levantar para que a gente possa aprender todo mundo junto e a gente se vê no próximo vídeo.